E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Talvez seja besteira, mas não consegui deixar de me ofender com as sacanagens que meu namorado disse na cama. Tive minha primeira vez com meu namorado ontem. Tínhamos acabado de voltar de um encontro e ele me levou para o apartamento dele. Eu já estava com a intenção de dormir com ele, nunca tinha gostado tanto assim de alguém. Eu tinha toda uma expectativa de como a nossa primeira vez seria um momento romântico, mas o que aconteceu foi que ele deixou todo o romantismo do lado de fora do quarto. Durante o sexo levei tapa e fui chamada de puta, de vagabunda. Pra mim foi uma baita quebra de expectativa. Normalmente ele me chamava de princesa e de linda, mas aí logo quando me entrego para ele, justo no nosso momento mais íntimo ele resolve me xingar e objetificar. Fiquei enjoada e pedi para ele parar. Quando ele perguntou, o que foi, eu simplesmente explodi com ele. Disse que não era puta coisa nenhuma. Ele ficou na defensiva tentando se justificar que ele só estava tentando me deixar excitada. Minha vontade era só de sair dali e chorar. Me arrumei rápido para não chorar na frente dele e vazei de lá. Peguei um Uber e voltei para casa. Passei quase 1 hora no banho para me limpar dele. Foi uma das piores noites que eu já passei, acho que fiquei mais tempo chorando no travesseiro do que dormindo. Hoje de manhã faltei na aula em um cursinho que nós dois frequentamos. Zero vontade de ver ele, ignorei todas as ligações e mensagens que ele me mandou até agora. Hoje de tarde conversei com minha melhor amiga sobre tudo isso e ela me disse que eu tô sendo muito dramática e que o que ele fez é super normal entre casais. Tentei explicar para ela porque aquilo me incomodou tanto, mas ela zombou de mim. Ficou dizendo, tá bom, princesinha, e que quem estragou minha noite foi eu mesma. Enfim, agora estou brigada com minha melhor amiga e com meu namorado. Não tenho coragem de desabafar sobre isso com ninguém da minha família, porque muito provavelmente eles vão me julgar. Minha família está chateada comigo. Eu sou o único com direito? Ok, então minha mãe me ligou hoje para me dizer que ela não está muito feliz comigo. Aparentemente, minha irmã mais velha ligou para ela e contou sobre uma conversa que tivemos alguns dias atrás. Agora minha irmã está exigindo que eu ligue e peça desculpas a ela pelo que eu disse, e minha mãe também acha que eu deveria me desculpar porque, segundo ela, fui cruel e fora da linha. Então, aqui está o que aconteceu. Alguns dias atrás, minha irmã me ligou e disse que gostaria muito que eu fosse à igreja com ela, porque eles teriam um pregador convidado que discutiria como a homossexualidade é um pecado e o que você pode fazer para ajudar os homossexuais e programas disponíveis. Ela pensou que isso seria bom para mim, já que, bem, eu sou gay. Fui casado com uma mulher anos atrás e tenho 3 filhos, um adulto, 2 adolescentes, mas atualmente sou casado com um homem com quem estou há 10 anos. Desde o dia em que me assumi para minha família, me disseram como isso é errado, como sou um pecador, e vou para o inferno. Demorou 1 ano para minha mãe tolerar minha escolha e aceitar meu marido. Até fiquei 3 anos sem contato com minha família, mas agora as coisas estão melhores. Ainda há coisas que minha família faz que me irritam, mas eu simplesmente deixo passar porque pelo menos conversamos e eles me aceitam um pouco. Não fui jantar em família com minhas irmãs nos últimos 3 anos porque ela começou a exigir que meu marido e eu, apenas nós dois, usássemos pratos de papel, copos e talheres de plástico em sua casa. Ela afirma que é por causa da cobiça, mas como só os gays são obrigados a usar pratos descartáveis, duvido muito que ela esteja preocupada apenas com a cobiça. De qualquer forma, eu digo a ela que não estou interessado. Eu iria apenas para estar com a família se fosse por isso que ela me convidou, mas a única razão pela qual ela quer que eu vá é para que eu possa ouvir o pregador me dizer o quanto estou errado. Não, obrigado. Então, ela começa a falar comigo sobre como eu sou um pecador e minha mãe não nos criou assim, e que tipo de exemplo estou dando para meus filhos, como eu deveria estar envergonhado, que eu sou uma pessoa horrível e blá blá blá.
Bem, isso me irritou e eu fui atrás dela. Admito que talvez tenha ido um pouco longe demais, mas aguentei esse tipo de porcaria por mais de 10 anos e estou cansado disso, então joguei na cara dela o fato de que ela tem sua filha adulta morando com ela depois de sair da reabilitação por dependência de drogas, e ela permite que seu namorado viciado em drogas, alcoólatra, mora lá com ela, não casado. E Deus sabe o que faz com seu filho Christian, de 1 ano, nascido fora do casamento e que ela não é muito boa por permitir que isso acontecesse na casa dela. Eu disse a ela que isso é apenas uma desculpa para justificá-la, permitindo que sua filha faça o que ela quer e sua mãe, minha irmã, para apenas salvá-la de problemas o tempo todo e fechar os olhos enquanto sua filha peça, mas depois condena comigo só porque ela não aprova quem eu amo. Então agora ela diz que não vai falar comigo de novo até que eu me desculpe com ela e sua filha. Minha mãe está chateada porque não quer que briguemos e eu disse a ela que estou feliz por nunca mais falar com minha irmã e se ela acha que sou uma pessoa tão horrível, talvez seja melhor não falarmos. Então minha mãe diz que estou sendo irracional e infantil porque minha irmã tem um ponto válido e eu é que estou errado. Acho que não, mas agora minha família está tomando partido e me sinto mal por isso, só acho que não deveria ter que me desculpar. Quaisquer pensamentos, comentários? Meu colega de academia me menosprezou na frente de todos na academia. Meu colega de academia, homem de 32 anos, me menosprezou, homem de 28 anos, na frente de todo mundo. Ele disse que eu era preguiçoso e não treinava o suficiente, porque eu costumo treinar com 8 a 10 repetições por série em vez de seguir seu treino de 3 a 4 repetições por série. Começamos no supino com 70 quilos, depois subimos para 80 quilos. Eu não conseguia fazer mais do que 3 repetições em 80, então decidi baixar para 70 quilos. Ele queria que eu levantasse 90 quilos, o que neguei, e logo depois começou a reclamar que eu era preguiçoso. Essa é a razão mesquinha de seu discurso retórico. Quando tentei falar com ele, ele ficava dizendo: "Pare de inventar desculpas e treine duro, você está se comportando como uma menina." Eu não conseguia dizer uma palavra. Estou treinando há 1 ano e meio com resultados decentes, e estou treinando com ele há algumas semanas, ele é um pouco mais experiente, então não entendi por que ele me chamou sem motivo. Quando fomos para o vestiário, com dezenas de pessoas dentro, ele começou a me chamar de preguiçoso do caralho. Ele ficou chateado porque eu disse que não gostei do que ele acabou de fazer, ou seja, me menosprezar sem motivo. Ele nunca se comportou dessa maneira antes, então fiquei bastante chocado. Eu então disse a ele que estava farto dele e de seu comportamento desrespeitoso, então que ele respondeu: "Não fale assim comigo, não sou seu amigo." Edite, vou adicionar alguns detalhes à história. Durante o discurso retórico do vestiário, ele me disse, de uma forma muito paternalista, que tem notado meu comportamento preguiçoso nas últimas semanas. O que não faz absolutamente nenhum sentido porque às vezes tentei treinar como ele, com pesos maiores, e menos repetições. Eu realmente fiz o que pude. Sou bastante flexível, então não me importo de ajustar meu plano de treinamento de tempos em tempos. Então, basicamente, ele está bravo comigo porque eu não segui o programa dele ao pé da letra, até pensar nessa história me faz rir, porque não faz sentido implicar com alguém por esse único motivo. Então perguntei para ele o que poderia estar errado comigo? Talvez ele sinta que eu sigo os movimentos? Talvez minha linguagem corporal tenha as marcas de um cara preguiçoso? E mesmo que seja esse o caso, você não sabe o que tenho que passar na minha vida, mentalmente ou em termos de saúde. Você não acha que isso pode afetar a maneira como estou treinando? Então que ele respondeu: "Eu não dou a mínima para suas explicações, você é preguiçoso." E ele repetia essa frase várias vezes toda vez que eu fazia perguntas. Como eu disse antes, não era eu que estava com raiva, eu realmente tentei fazer perguntas precisas para ver o quão maduro ele era. Eu realmente não julguei pela parte da academia, o que pensei ser uma reação instintiva, mas a parte do vestiário foi apenas o prego no caixão. Eu sou babaca por priorizar minhas amizades ao invés de uma paixão? Em 2019, eu tinha um amigo que tínhamos uma amizade de 9 anos e éramos inseparáveis. Um certo dia, vimos uma garota e ambos gostamos dela. Fomos falar com ela, e ela foi simpática com a gente.
Ficamos nos conhecendo nesse tempo em que nós dois tínhamos visto ela. Tínhamos uma panelinha de amigos onde todo mundo era muito unido. Um dia, uma de nossas amigas ia fazer sua festa de 15 anos e todos nós iríamos dançar. A mãe dessa garota, que eu e meu amigo gostávamos, começou a nos ensaiar para a festa. Meu amigo começou a conversar com ela e eu comecei a conversar com a mãe dela. Ela era muito submissa à mãe, então chamei a atenção da mãe dela primeiro. Eu e meu amigo ficamos nessa briga de quem conquistaria ela primeiro. No fim, eu consegui, com muito esforço, fazer essa garota virar meu par na dança e meu amigo ficou com raiva e começou a se isolar. Foi aí que nossa amizade começou a romper. Ensaiamos todo sábado durante 3 meses, então, para ele, era muito difícil ver seu melhor amigo e a garota que ele gostava ficarem juntos. Eu fiquei com um sentimento do tipo, ganhei ou, consegui. Até que chegou o dia da festa, eu e ela ficamos juntos a festa toda. Uma semana depois, ela me pediu em namoro. Seria a minha segunda experiência com namoro sério e a dela seria a primeira. Ela me mimava bastante e eu, como sempre, era um idiota que tentava e não conseguia nada. Namoramos por 8 meses, mas no final do relacionamento, começou a tudo ficar tóxico e eu era completamente submisso dela. Tudo o que ela falava, eu fazia obedientemente, sem questionar. Antes disso, a nossa panelinha de amigos se dividiu, onde uma parte ficou do lado do meu amigo, apoiando ele, e a outra apoiando a gente. E todo mundo ficou contra todo mundo, amizades de mais de 7 anos de todos ali acabaram por causa do meu relacionamento. Enfim, continuando. Ela me proibiu de cumprimentar garotas beijando na bochecha. Me proibiu de falar com as garotas que ela não gostava. Mas ela podia cumprimentar garotos beijando no rosto e as pessoas com as quais eu não me sentia à vontade que ela conversasse, ela falava normalmente. Teve uma vez que ela sentou no colo de um garoto na minha frente e fiquei mal com isso. Quando fui confrontá-la, ela disse que era coisa da minha cabeça e ficou brava comigo por causa disso. Enfim, eu não era feliz nessa época, mas por algum motivo, eu era completamente cego e apaixonado por ela. E um certo dia, ela desapareceu e parou de falar comigo, literalmente da noite para o dia. Não respondia minhas mensagens, não me atendia, e nada de contato. Deduzi que só poderia significar que tínhamos terminado sem uma conversa ou um pedido de término. Após isso, ela contou uma história para todos que estavam do nosso lado na panelinha, me colocando como a pessoa mais tóxica do mundo. E todos os amigos que eu tinha simplesmente se afastaram por 2 motivos: de eu ter priorizado ela ao meu melhor amigo e deixá-lo sofrer por amor, e pela história contada na versão dela do nosso término. Não sei como terminar isso, mas fui o babaca da história? Meu pai, de quem cuido emocionalmente, tira tudo de mim até eu sentir que não tenho nada. Nos últimos 6 meses, desisti de uma parte da minha vida para ajudar meu pai, pois ele teve problemas de saúde. Eu vivi temporariamente aqui para ajudar, embora isso sempre fosse temporário, pois sabia que não seria capaz de ajudá-lo permanentemente em suas necessidades. Durante o último meio ano, fui drenado, para dizer o mínimo. Minha mãe faleceu há 2 anos, a dor em si adiciona uma camada extra de dor. Minha irmã é 2 anos mais velha que eu, ela tem 33 anos, mora a 20 minutos de distância, mas às vezes também tenho alguns problemas com ela, por isso é difícil conseguir que ela ajude. Recentemente, alguns dos problemas de saúde e mobilidade do meu pai aumentaram. Ele tem insuficiência cardíaca em algum grau, e teve doença renal, os 2 juntos não são um ótimo cenário. Ele também anda com uma bengala, às vezes um andador, porque quebrou o quadril anos atrás e tem problemas de equilíbrio. Durante toda a minha vida, meu pai teve qualidades narcisistas e também qualidades emocionalmente abusivas. Houve vários incidentes nos últimos meses em que ele gritou comigo, me humilhou e me fez sentir que o cuidado que dei a ele não era necessário, quando na verdade era. Cerca de 1 mês atrás, eu estava levando-o para casa depois de um compromisso e ele começou a ficar chateado com alguma coisa e começou a gritar no meu ouvido. Parei o carro e com muita calma disse para ele que não iria dirigir a menos que ele dissesse que não iria gritar ou se emocionar. Ele não disse essas palavras, em vez disso, saiu do carro de forma drástica com a bengala e tentou ir caminhando para casa.
Fiz com que ele voltasse para o carro por questões de segurança, embora me sentisse muito inseguro com a gritaria. Ele acabou agarrando a marcha e eu gritei com ele e jurei tirar a mão dele imediatamente. Foi uma das maiores lutas que já tivemos. Eu me senti totalmente inseguro e não estava bem. Mais tarde, quando as coisas se acalmaram, ele tentou dizer que sentia muito, mas eu percebi que ele não precisava disso e que ele não teria sido burro o suficiente para pegar o equipamento ou movê-lo. Embora tenha havido coisas entre isso, eu basicamente deixei passar na época. Tenho sido mais cauteloso em alguns aspectos e tentei estabelecer mais limites. No entanto, hoje tive que trazê-lo para outro compromisso. Ele notou no banco de trás de seu carro várias garrafas de água, a maioria delas sendo dele que ele queria manter no carro. Porém, ele sentiu que o carro estava desorganizado e me disse que gostaria de limpá-lo quando voltarmos. Quando estávamos voltando, ele me disse muito rudemente para fazer isso antes do final do dia. Tentei dizer a ele que várias das garrafas de água são dele, ele então me disse severamente para encostar o carro, começou a levantar sua voz para mim e me disse que este é o carro dele e que não devo mais usá-lo, uma das poucas coisas que peço em troca de cuidar dele, para não gastar tanta quilometragem no meu carro, zombou de mim, e o tempo todo tento manter a calma, mas disse a ele que isso é totalmente inapropriado e não o ajudarei pelo resto do dia e em outras coisas em geral. Ele então me disse, tudo bem, e que vai contratar um cuidador, e eu não preciso mais cuidar dele. Estou escrevendo isso chorando porque isso acabou de acontecer e toda vez que isso acontece, exige muito de mim. Eu deveria ter saído há muito tempo e não concordado em ajudá-lo. Mas por causa do agravamento do estado de saúde dele, eu concordei, e definitivamente estou pagando o preço. Sendo expulso da minha escola. Para explicar melhor, essa história foi na verdade há alguns anos atrás, em algum momento de outubro de 2021. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e estava voltando para o 5º ano para melhorar algumas notas. Um ano antes, tive um professor que chamarei de Senhor Preguiçoso. O Senhor Preguiçoso era conhecido por ser um péssimo professor. Sempre que as pessoas tinham aula com o Senhor Preguiçoso, elas imediatamente tentavam mudar de classe ou simplesmente abandonavam completamente. No meu caso não fiz isso. Eu gostaria de ter feito isso. Eu o contratei para dar aulas de física no nível universitário da 12ª série. Não acho que o Senhor Preguiçoso tenha falado sobre física nenhuma vez na vida dele. O Senhor Preguiçoso não tinha um currículo, um cronograma ou uma sala de aula do Google, o que é bastante comum em Ontário, no Canadá. Em vez disso, o Senhor Preguiçoso tinha todos os seus arquivos em uma unidade desorganizada do Google. Este foi apenas um dos muitos exemplos de como ele realmente era preguiçoso. O Senhor Preguiçoso nunca gostou de corrigir, então todos os nossos testes eram de múltipla escolha online. No grande esquema das coisas, o teste nunca importou e ele apenas deu a você uma nota que achava que você merecia. Antes do meu teste de laboratório final, eu tinha nota 86 na classe. Quando recebi minha nota final, dizia que havia obtido 72%. Isso me devastou porque ele me enganou quando fui fazer minhas inscrições para a universidade. Não consegui entrar nos programas que queria porque ele se recusou a fazer um trabalho para o qual foi pago. Depois disso, enviei um e-mail para ele perguntando como minha nota final foi tão baixa, especialmente porque eu tirei 86 na aula e o laboratório valia apenas 5% da minha nota. Ele nunca me respondeu. Então, pedi à minha mãe que enviasse um e-mail com o diretor em anexo. Só então ele avaliou meu teste de laboratório. Ele devolveu com um 0 e nada realmente afirmando o que havia de errado com ele. Em Ontário, é quase impossível dar nota 0 para um teste de laboratório com 7 páginas, não importa o quão ruim ele pense que seja. Tenha em mente que ele não tinha um esboço para este laboratório, ou como ele queria. Quando terminei de escrever meu laboratório, pedi à minha mãe, que é professora de ciências do ensino médio e ex-engenheira, para verificar. Mesmo em uma de suas faculdades, um professor de física do ensino médio disse que teria tirado algo em torno de 80. Levei meu problema ao diretor e ele me disse para basicamente ir me fuder. Foi aí que comecei a planejar minha vingança. Minha ideia era imprimir um monte de adesivos que diziam: prefiro assistir TV a marcar um laboratório, assinado Senhor Preguiçoso. Um amigo da família que é designer gráfico fez um design rápido para eu usar e tudo que fiz foi pagar um site para fazer o adesivo para mim. Quando os adesivos chegaram, o bloqueio do Covid começou novamente e a escola não estava aberta. Então eu tinha planejado fazer isso no ano seguinte.
No começo foi ótimo colar os adesivos, coloquei em todos os lugares, principalmente fazendo questão de colocar na porta dele em todos os lugares que ele passasse. Comecei a deixar pilhas de adesivos pela escola na esperança de que outros alunos os colocassem, o que eles fizeram. O senhor preguiçoso era baixo, então também me certifiquei de colocá-los em locais de difícil acesso, como nas placas de saída de incêndio e no teto. Tudo pronto, eu coloquei 200 deles pela escola. Em várias ocasiões, eu o vi raspando os adesivos. A parte irônica é que ele teria tido menos trabalho se tivesse marcado meu laboratório. Eventualmente, um professor me viu colocando um desses adesivos e foi quando fui pego. Todos os meus vice-diretores me perguntaram por que eu fiz isso e quando perguntei por que eles nunca me deram mais atenção, eles ficaram em silêncio. Eu expressei que as pessoas que deveriam cuidar do bem-estar dos alunos são as que mais os ignoram. Provavelmente não ajudou em nada a minha atitude de chamá-los de preguiçosos e incompetentes. No final, eles me disseram que o que eu fiz foi premeditado, direcionado e perseguidor. Minha punição foi um cancelamento involuntário, e disse que eu não era mais bem-vindo nas dependências da escola, também conhecida como expulsão. Pelo que ouvi, o senhor preguiçoso tirou uma folga e não leciona mais na mesma escola. Não me arrependo de nada, e faria de novo, só que dessa vez teria comprado mais. Sou babaca por estar exausta? Olá, eu sou mulher e sou casada com meu marido há 2 anos. Eu vou tentar ser breve pois a história é muito longa. Enfim, em maio completamos 3 anos de relacionamento, e no dia 20 de maio ele terminou comigo porque não queria mais a responsabilidade de um relacionamento, e por querer focar na vida dele e tudo mais. Até aí tudo bem, terminamos de boa por mais que eu não quisesse por amar muito ele. Conversávamos ainda quando necessário e ele seguiu a vida dele e eu a minha. No dia 28 de maio, ele sofreu um acidente de moto e ligou para mim agonizando de dor. Eu saí da minha casa e fui até ele. Fiquei com ele no hospital o tempo todo. Ele sofreu o acidente por volta das 20 horas e saímos do hospital 9 da manhã do dia seguinte. Ele havia quebrado o cotovelo, queimou as costas e machucou as pernas. Eu o convidei para que ficasse em casa já que eu trabalhava em home office e assim eu poderia cuidar melhor dele do que os pais dele, que estariam o tempo todo fora. Ele precisava de ajuda para tudo, comer, banho, ir ao banheiro, se mexer, se apoiar, se trocar, ou seja, para tudo. Em meio a esse tempo nós dois voltamos o nosso relacionamento aos poucos, já que eu estava insegura por ele ter terminado por estar determinado a seguir a carreira dos sonhos dele e por não querer essa responsabilidade. Conversamos muito antes de voltar e acabamos por ficar nisso mesmo. Ele foi melhorando, passou por 2 cirurgias e eu estive lá com ele o tempo todo. Agora em junho, ele segue afastado e se recuperando da sua 2ª cirurgia para começar as fisioterapias, porém eu estou muito cansada. Estamos com um problema financeiro muito turbulento, estou sobrecarregada o dia todo por trabalhar, cuidar dele, da casa e além de tudo, estar grávida. Nós descobrimos a gravidez esse mês, estávamos tentando engravidar antes da separação. Eu me sinto muito cansada às vezes por ter que fazer as coisas sempre na hora que ele quer e quando ele quer. Tem coisas que ele já consegue fazer e por estar acomodado me pede para fazer. E se eu não vou lá e faço na hora que ele quer, ele se emburra comigo. Eu estou muito sobrecarregada, gente, sério. Me sinto muito cansada mentalmente, não tenho tempo para nada, dinheiro para nada e ainda tenho que estar 100% para uma pessoa que precisa de mim. Eu conversei com ele sobre isso e disse que estava me sentindo cansada e sobrecarregada com toda essa situação e que precisava de um dia de folga, que queria resolver todas as coisas que estávamos passando, e isso estava me deixando para baixo, porém ele entendeu mal. Disse que eu estava cansada dele e que eu não deveria ter assumido essa responsabilidade de cuidar dele se eu iria me cansar. Eu tentei conversar com ele e agora estou me sentindo muito mal por ter falado isso. Gostaria de enfatizar que não estou cansada dele ou de cuidar dele, e sim de todos esse problema que estão ao meu redor. Eu o amo muito, sei que ele precisa de mim, mas ainda é exaustivo. Eu já pedi desculpas e disse que não foi isso que eu quis dizer, porém ele não me ouve e me ignora. Sou babaca por estar cansada da situação? Deveria ser mais forte para lidar com isso? Foi mesmo um erro ter chamado ele para eu cuidar dele? Eu não sei como me sentir.